Amigos do esporte, boa tarde. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola Nessa Hora. E antes de darmos início às nossas análises, eu venho por meio deste pedir a colaboração de todos vocês. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o like e feedback, colabora, participa. E se já é inscrito, continua a colaborar com o conteúdo do canal, divulgando para os seus amigos, para os grupos familiares, escolares, de trabalho, enfim, participa junto conosco e assim você estará contribuindo muito para que o YouTube faça uma leitura positiva do meu conteúdo e, consequentemente, esteja recomendando o mesmo para as demais pessoas e plataformas. E vamos para o que interessa, tripla do dia, sextou, dia 9 de fevereiro. Começando pelo campeonato holandês, ou Países Baixos, como alguns costumam falar, rodada 21. Às 4 horas da tarde, a bola rola para Valvijik, desculpa se a pronúncia não estiver correta, eu não falo holandês. E Nijmegen, jogão de bola às 4 horas da tarde, o Nijmegen que está com moral. Classificado à semifinal da Copa da Holanda, passou o trator para cima do Den Haag 3-0, fez parte daquele dia, acho que foi ontem de ontem, uns 2-3 dias atrás, daquele dia maravilhoso, chuva de greens, e ele participando na maioria dos binguinhos, beleza pessoal? Então merece mais uma vez estar aqui conosco nas análises esportivas. Nijmegen que vive um grande momento, são 11 jogos de invencibilidade até o presente momento, com 9 vitórias e 2 empates. Repito, está na semifinal da Copa dos Países Baixos. Marcou 30 gols nesses últimos 11 jogos, o que dá uma média bem próxima dos 3 gols por partida. Vem numa sequência muito positiva, impactante. Sofreu apenas 10 gols, média negativa de 1. Já pelo lado do Valvijik, está a 8 jogos sem saber o que é vencer. É o primeiro da zona do rebaixamento, está desesperado, tentando pontuar na competição e ainda ter forças, fôlego, quem sabe assim, para sobreviver, mas a situação é muito difícil, muito complicada. 5 derrotas e 3 empates nos últimos 8 jogos, 8 gols marcados, 17 sofridos, uma média positiva de 1, em contrapartida uma média negativa de 2. Atuando em casa, a situação não melhorou, está no mesmo nível ou até mesmo pior, até porque nos últimos 6 jogos ele não sabe o que é vencer como mandante, 2 empates, 4 derrotas, marcou 7 gols, continua com aquela mesma média positiva de 1 e sofreu 11, continua com a mesma média negativa de 2. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, até o presente momento, foram 1 empate, 5 derrotas, ou seja, a equipe do Nijmegen levou a melhor, marcou 17 gols, o que dá uma média bem próxima aí dos 3 gols por partida a favor do Nijmegen e 4 gols, uma média inferior a 1 gol negativo. O Nijmegen fora de casa está invicto também a 7 jogos. Não é só uma liderança, digamos assim, aleatória, de 11 jogos invicto até aqui. Até na condição de visitante, ele está invicto a 7 jogos, 3 vitórias e 4 empates, marcou 19 gols, o que dá uma média aproximada de 3 gols por partida e sofreu 9, média negativa de 1 a 1,5. O que esperar desse jogo amanhã? A melhor opção de entrada aqui, pelo momento do Nijmegen, com moral, um ataque over, uma defesa, tudo bem, poderia estar numa situação muito melhor ainda em termos defensivos, mas o ataque ele está prevalecendo, ou seja, ele está acabando digamos assim, amenizando um pouco a situação aí na parte defensiva no que diz os números de gol tomado. É bem verdade que não é uma equipe que toma muito gols, mas os números poderiam ser melhor para uma equipe que vem numa sequência muito interessante e com um ataque muito over. Mas ele vai pegar do outro lado um adversário que, mesmo jogando em casa, tem números bastante negativos, está numa situação desesperadora lá na parte de baixo da tabela. E o que a gente tem que buscar aqui? Mercado de gols. O mais de 1,5 gols tem muito valor, até porque o adversário, ou seja, o mandante, vai ter que se expor e o Nijmegen vai ter que também, e tudo indica que tirar proveito aí dos espaços dados pelo Valvijik e no contra-ataque, impor o seu jogo e, consequentemente, a sua melhor qualidade, e tem tudo para sair com a vitória. Probabilidade para cá exato, Valvijik 1, Nijmegen 3 ou mais de 1,5 gols no bilhete. A melhor entrada é o mercado de gols para esse jogo de amanhã. Para os mais cautelosos, o empate anula também tem muito valor a favor do Nijmegen, mas eu acredito muito nessa vitória do Nijmegen. Mas, repito, a melhor entrada é o mercado de gols, o mais de 1,5 gols no bilhete. Beleza, pessoal? Para você ter uma ideia, no confronto direto, nos últimos 8 jogos entre eles, o Nijmegen na condição de visitante, 10 jogos, 8 vitórias do Nijmegen, 1 empate e 1 derrota, supremacia total nesse confronto direto. Agora, partindo direto para o campeonato alemão, Borussia Dortmund e Freiburg, outro jogo importantíssimo. Esse jogo acontece às 4h30 da tarde, rodada 21. O Borussia está a 9 jogos de invencibilidade. Em contrapartida desses 9 jogos, ele empatou bastante, foram 6 empates. É muito empate e isso aí acende aquele sinal de alerta, beleza, pessoal? Sendo 4 desses empates como mandante.
o que nos deixa muito mais ainda preocupado nesse sentido. E já eu explico melhor o porquê. Um ponto positivo. Ele marcou 10 gols nos últimos 4 jogos, ou seja, o Borussia Dortmund, e sofreu apenas um, teve uma média positiva de 2,5 e uma média quase zero de gols sofridos no que diz respeito aos últimos 4 jogos. Isso nos dá uma esperança e uma confiança ainda maior de que ele conquiste essa vitória amanhã, já que ele joga em casa e é favorito, está na 4ª posição, precisa vencer, até porque uma derrapada dele amanhã e o Leipzig, se não me falha a memória, vencendo no sábado, o Leipzig rouba essa posição dele, se não me falha a memória. Acho que o Leipzig está na 5ª, 6ª posição, alguma coisa assim, fugiu um pouco da memória. Então é de extrema importância que ele conquiste essa vitória amanhã, se quiser realmente se manter no G4. É favorito, tem uma camisa muito mais pesada, lembrando que só isso não determina vencedor, precisa jogar bola, é 11 contra 11, mas é um time de maior tradição e todos os anos está brigando por algo de valor, que é estar na Liga dos Campeões, como na maioria das vezes acontece. Contra uma equipe, o Freiburg, com todo respeito, que briga no máximo por uma Liga Europa ou, na pior das hipóteses, Conferência. Não tem o mesmo peso, a mesma tradição, a mesma qualidade e o mesmo poder de decisão em jogos como esse, como a equipe do Borussia, com todo respeito, mesmo sabendo que o futebol, ele, às vezes, faz a gente queimar a língua. Em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Borussia Dortmund empatou 4 e venceu 1. Um número de empate que está incomodando aqui, demais. Mas a equipe, ela vem de bons resultados, está invicta como mandante, precisa muito da consolidação desse grupo aí dos 4, da sua colocação na tabela do campeonato, para assim se afirmar cada rodada como um dos participantes aí classificados à Liga dos Campeões, fase de grupo. No confronto direto nos últimos 6 jogos, foram 4 vitórias do Borussia e 2 derrotas, porém essas 2 derrotas que ele teve contra o Freiburg foi na condição de visitante, ou seja, dentro de casa ele foi senhor. Marcou 19 gols, o que dá uma média de 3 gols por partida e sofreu 9, média negativa de 1. Agora, como mandante, a equipe do Borussia, aí sim, ele aumenta ainda mais essa supremacia, que é absurda diante do Freiburg. 13 jogos de invencibilidade com 12 vitórias e um empate. É muito favoritismo diante de um adversário que é um eterno freguês. Mas repito, tem que entrar lá determinado a vencer a partida que vence, porque se der sopra pro azar, o Freiburg pode dificultar. Mas eu acredito que, por se tratar de um jogo de extrema importância, e ele jogando dentro de casa, mesmo com esses números de empate aí na sequência aí desses últimos 9 jogos, eu vejo o Borussia com grande probabilidade de sair vencedor amanhã. Mas para os mais cautelosos, devido a esses números de empate que acabou incomodando, quiser botar um empate, anula, fique à vontade, mas eu acredito muito nessa vitória do Borussia, probabilidade para cá exato 3-1, saindo um gol até os 15 minutos, a tendência é que a gente tenha também até mesmo mais de 2,5 gols na partida, mas a princípio, o mais de 1,5 gols ali é muito interessante, os 2,5 é para os mais ousados, e essa vitória do Borussia seca me agrada muito mais do que qualquer outra entrada amanhã no bilhete. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Freiburg obteve 2 vitórias e 3 empates, marcou 9 gols e sofreu 10, até que o ataque funcionou muito bem e a defesa foi vulnerável, né? 2 para lá e 2 para cá. Enfim, Borussia favorito, probabilidade 3-1. Agora partindo para o terceiro e último jogo, tripla do dia, agora eu vou direto para a Supercopa da Irlanda. Vou ser honesto com vocês, não acompanho esse campeonato, não acompanho esse time, apesar de já ter ouvido falar, o Shamrock Rovers. Eu digo para você que na hora da filtragem dos jogos, eu me deparei aí com essa final de Supercopa e resolvi dar uma analisada. Gostei do que vi e eu vou tentar ter, além de um pouco de qualidade, né, nas análises, ter um pouco de sorte também aí para tentar bater o gris em cima desse jogo. Beleza, pessoal? O Shamrock Rovers, 13 jogos invicto até o presente momento, sem sofrer gols em 8 destes, 9 vitórias e 4 empates, marcou 24 gols, o que dá uma média bem próxima ali dos 2 gols por partida, e sofreu 6, uma defesa muito sólida. Enfrenta uma equipe do SP Patricks, que vem de 4 vitórias nos últimos 7 jogos, 1 empate e 2 derrotas. É final, e quando as equipes chegam na final é porque tiveram méritos. Ninguém chega a uma final de campeonato, ou seja, de Supercopa, à toa. Se chegaram até aí é porque tem qualidade, é porque tem potencial. Então não vamos confundir jogos de campeonato, jogos aleatórios, com jogo de final. Final é final. E se chegaram aí é porque tem potencial. Então não vamos nos apegar só a números. Vamos também respeitar o outro lado, que é do time que chegou à final. Beleza, pessoal? Mesmo a equipe do SP Trans
tendo números inferiores ao do Shamrock Rovers naquilo que eu analisei, né? Que pude filtrar, melhor dizendo. Como visitante, nos últimos 7 jogos, a equipe do ST Patricks venceu 6 vezes, perdeu apenas uma. Se mostrou ser um bom visitante, marcou 11 gols, sofreu 5, o ataque funcionou muito bem, com média bem próxima aí, média de 2 gols por partida e média negativa de 1. O que esperar desse jogo amanhã? Shamrock para vencer ou empate anula. Mas eu acredito ainda assim muito nessa vitória do Shamrock, mas tenho que levar em consideração que é uma final, e às vezes a gente vai às cegas num favorito, pelos números, pelas estatísticas, e acaba se decepcionando e esquece que o detalhe era que o jogo era de final. Então vamos com calma, viu pessoal? O empate anula aqui tem valor sim. O mais de 1,5 gol também tem. Probabilidade de placar exato, Shamrock Rovers 2, SP Trans 0, mas esse empate anula me agrada muito mais, até porque 1-0 aqui é goleada, é final, e 1-0 já garante tudo, beleza pessoal? Então o Shamrock Rovers para vencer, probabilidade de placar exato 2-0 ou menos de 3,5 gols no bilhete. Eu acredito que não saia mais de que 3 gols nessa partida. Agora, para os mais otimistas que quiser entrar na vitória seca do Shamrock Rovers, é por sua conta e risco, mas eu vejo grande probabilidade de vitória do mandante, ou melhor, do Shamrock Rovers. Tudo indica aqui que deve ser campo neutro, né? Não aparece aqui para mim, deve ser uma partida só, não aparece que é jogo de ida, jogo de volta, então acredito que é um jogo só, mas ainda assim eu vejo o Shamrock favorito pelos números, pela temporada, e eu vou dar essa moral para o Shamrock dos outros amanhã. Mas repito, não acompanho esse campeonato, acompanho esse time, eu coloquei porque é uma final e eu me agradei do que vi, e acredito que a gente tem potencial para bater esse Greens aqui, mas o empate anula tem valor, e o mais de 1,5 gol para os mais ousados, né? O menos de 3,5 gols também eu vejo interessante, por se tratar de final, tende a ser, pelo nível das equipes, pelos números, tende a ser um jogo mais disputado, até porque ninguém quer perder, né? Todo mundo quer ser campeão quando chega lá. Então, menos de 3,5 gols tem valor, o mais de 1,5 gol para os mais ousados. Shamrocks para vencer também tem valor para os mais ousados, o empate anula para os mais cautelosos. Probabilidade para cá exato 2-0 ou menos de 3,5 gols no bilhete. Beleza, pessoal? Uma boa tarde a todos, até a próxima. No final do vídeo, vocês ficam aí com a tripla do dia, a formatação, a tripla promissora, formatação do Super 6 e as probabilidades para cá exatos, que eu vou me limitar somente a esses 6 jogos. Nada além disso, até porque muitos dos jogos de amanhã não me agradaram, vejo muitas armadilhas e aí eu preferi deixar de lado. Vamos focar apenas nessa tripla do dia e nos outros conteúdos que eu vou mandar aí no final do vídeo e as probabilidades para cá exato. Uma boa tarde a todos, fique com Deus, até a próxima. Não vou fazer o resumo do que de fato aconteceu hoje, porque eu estou gravando esse vídeo agora. Pessoal, já estamos no finalzinho do dia. O único jogo que eu vi que a bola está rolando é o jogo do Vitória de Portugal. Estava vencendo 3-1 até pouco instante, não sei como é que está o jogo. Se confirmar essa vitória, a gente fica só por 2 jogos agora, né, para bater a nossa tripla do dia, que é o jogo do Vasco e o jogo do... fugiu a memória agora, é o jogo do time de fora agora, acabou fugindo da memória, hein, pessoal? Eu peço perdão aí. Fugiu, é do Júnior Barranquilla. Então a gente fica só por esses 2, caso se confirme a vitória do Vitória de Portugal, beleza? Uma boa tarde a todos, fique com Deus e até a próxima. E não se esquece não, melhor dizendo, perdão, de deixar o like no vídeo se esqueceu no início e compartilhar o conteúdo com os seus colegas, parentes, familiares, enfim, colabora, fortalece, participe. Boa tarde a todos.